Boa noite. Vamos ver aqui. Estamos nos preparando para mais uma live muito especial. Oi, Neila. Boa noite. Bem-vinda. Oi, Chay. Boa noite. Bem-vinda. Legal vê-las aqui. Assunto hoje incrível. Extremamente necessário na nossa vida profissional. E hoje uma convidada muito querida, muito especial, vai dividir esse momento conosco. Cissa já está entre nós. Vamos falar sobre valores pessoais na transição de carreira. Estou ansiosa para ver a live de hoje. Olha, esse assunto é forte, viu? Vamos ter muito o que falar aqui, tanto pela história da Cissa, quanto pela minha. Bastante coisa interessante e muito importante de ser falada. Vamos aqui aceitar a nossa convidada. Oi, Amélie, bem-vinda. Boa noite. Cissa, tô te aceitando. Trarão. Agora deu certo. Boa noite, Boa Cissa. noite, tudo bem? Obrigada. Tudo bem, tudo certo. Ansiosa pela nossa conversa de hoje. Falamos que ia dar muito o que falar, É nossas verdade. histórias se conversam bem. E aí, estamos recebendo aqui os nossos convidados. Vamos chegando. Pessoal, de onde vocês são? Iniciando aqui o tema muito importante. A gente hoje vai falar sobre o impacto a clareza de nossos valores pessoais no processo de transição de carreira. E aqui a Cissa vai trazer a sua história, a sua jornada até aqui, vai nos contar, afinal de contas, onde entra esse tema na vida dela. É aqui a gente vai trocando a nossa experiência e aprofundando, como vocês já sabem. Espero que agreguem muito na vida de vocês. Se vocês conhecerem alguém que precise muito desse tema, que esteja passando por transição de carreira, ou que ainda não tenha muita clareza, de repente, dos seus valores pessoais, o que tem a ver uma coisa com a outra, hoje nós vamos falar. Então, sejam muito bem-vindos. Cissa, fique muito à vontade. Obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença. Fique à Obrigada. vontade. Eu que agradeço o convite, obviamente. Acaba sempre a gente, né, que está dividindo esse momento juntas, mas eu te agradeço muito, que a gente sabe que eu sempre falo isso. Nós somos únicos, as nossas histórias elas são únicas, mas elas se afinizam, elas se conectam. E muitas vezes que eu passei, o que você passou, enfim, conecta com algo que alguém esteja vivenciando nesse momento e possivelmente não esteja conseguindo um direcionamento ou não esteja de repente ouvindo palavras que acolham ou direcionem. Muitas vezes se sentem sozinhos, por isso muitas vezes desistem, se conformam, enfim, né? O assunto é muito profundo, ele é muito necessário. E aqui eu vou abrir espaço para você se apresentar e fique à vontade. Cada Obrigada. seu. Até uma coisa que a gente conversou bastante, né? São muito únicos, mas ao mesmo tempo as afinidades nos ajudam a entender que não é só com a gente, né? Então, não necessariamente é a mesma coisa que aconteceu comigo. Obviamente, não é a mesma coisa que aconteceu comigo, pode ser que aconteceu com você, enfim. Mas a gente percebe que não é só a gente que sofre por algumas coisas, né? Legal. Vou começar então a me apresentar. Eu sou Cecília, mas todo mundo me chama de Cissa.
E falando só um pouquinho né, hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou de Brasília, passei a maior parte da minha vida lá. E já que o assunto é transição de carreira, já vou começar com uma curiosidade que eu acho que é bem engraçado, visto o que eu faço hoje, mas que eu sou formada em educação física, né? Então foi nessa área que eu comecei a minha carreira profissional. E eu era professora de vôlei, joguei vôlei a vida toda, e isso foi uma coisa foi me ligando à outra. E até trabalhei em academia, estudo de personal, enfim, uma coisa bem distante do meu mundo hoje. Mas eu era muito nova quando eu escolhi o curso. Eu acho que a gente passa muito por isso também, né? De tomar algumas decisões quando a gente ainda não tem certeza de nada. Não, não que eu tenha hoje certeza de tudo, mas, né, tava Não, bem longe de ter qualquer certeza. a gente tá assim. E, e aí enfim, adorei o curso, amava o que eu fazia, mas desde essa época eu já tinha minha inquietação, assim, de que não era bem isso que eu queria pra minha vida. E foi O que te durante. levou para o curso, aliás? Já pegando o gancho aqui. O que te Então, levou? desde os 10, 11 anos de idade eu jogo vôlei. E eu sempre gostei muito dessa parte de esporte, enfim. E foi mais ou menos isso. Eu decidi, me inscrevi no vestibular, eu tinha 16 anos, né? Então, hoje eu olho para uma pessoa de 16 anos e acho que ela realmente não sabe nada. Então, como é que alguém decide alguma carreira nessa idade? Acho muito difícil. Então foi por isso, mas ao longo do curso eu já percebi que não era muito bem por aí. Comecei a fazer matérias de outros cursos. E foi durante o intercâmbio que eu fiz no fim já da educação física, que eu comecei a entender um pouquinho mais com o que eu queria trabalhar, mas estava longe ainda de entender exatamente quais que eram os meus reais motivadores, assim, e o porquê por trás das minhas escolhas. É, Se for pensar, na verdade, eu levei aí uns 12 anos e pelo menos umas 4 outras 5 mudanças de carreira para conseguir começar a juntar essas peças e entender um pouco o que fazia mais sentido de verdade para mim, assim, né? Que é o que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. É, Vou só correr para o fim, que essas mudanças todas culminaram que hoje eu tenho uma empresa, né? Então, antes disso eu trabalhava com várias outras coisas, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu percebo que cada uma dessas mudanças foi me dando uma pista, assim. Uma habilidade que me dava mais prazer, um valor que eu não queria abrir mão, um tipo de ambiente que eu não queria mais trabalhar, ou um jeito de trabalhar que me brilhava mais o olho do que o outro, né? Então, foi curioso, assim, que cada uma dessas mudanças todas, inclusive minha vida passada aí de professora de vôlei, é, fizeram uma parte muito grande para eu entender o que que para mim é importante num trabalho e o que que para mim é importante como pessoa. E querendo ou não, a gente passa a grande maior parte da nossa vida trabalhando, então não dá para desvincular a gente como pessoa da gente como profissional, né? Então foi bem importante para mim e tem uma coisa, né? Uma crença que me limitou por muito tempo, que era, pô, mas eu vou recomeçar mais uma vez e vai ser do zero de novo. E querendo ou não, nunca é do zero, né? Então, tem qualquer tipo de experiência que você tem te agrega de uma forma que te ajuda na próxima. Pode não ser exatamente com as habilidades específicas daquele trabalho, sejam elas técnicas de conhecimento, enfim, mas não quer dizer que o que você já fez não vai te ajudar com o que você vai fazer para frente, né? Então, isso foi muito legal, assim, que você me fez fazer uma reflexão enorme da minha carreira antes da gente começar. E isso eu vejo muito legal, porque se você olha só no papel, né, as coisas todas, tipo, meu currículo, assim, as coisas todas que eu fiz, várias delas não fazem muito sentido, de uma para outra. Mas se você percebe, né, se você conversa comigo e entende o que que eu fiz dentro de cada uma delas e o porquê que eu fui fazendo essas mudanças, começa a fazer mais sentido, principalmente quando a gente fala de valores e de intenções com o que a gente quer fazer, né? Sim. Eu ia até já te puxar de volta para a educação física, para a gente já começar a mexer nesse espaço de valores na nossa vida e te perguntar assim, que às vezes as pessoas podem ter uma dúvida assim, são coisas que fazem parte da gente, que vão se moldando, né, vão se formando, mas muitas vezes a gente fica um pouquinho confuso, não tem essa clareza, né? E como que a gente identifica os nossos valores? E aí eu queria te perguntar,
Lá, quando você se formou em educação física, quando que você percebeu que eu gosto de jogar vôlei e tudo mais, mas a nível de formação, o que está me inquietando? O que começou a mexer com você que te deixou já inquieta para já repensar o seu destino profissional? É, a verdade é que eu não me via trabalhando com isso o resto da vida. Eu acho que a primeira inquietação foi mais essa, assim. É, Cícero, tá tudo bem? Tá mudo. Boa noite, Claudemir. Oi. Agora, Ah, agora sim. tem um limite no meu Instagram e aí ele travou, mas eu É, eu acho que a primeira inquietação foi essa, assim. E, de novo, eu também me formei muito nova. Eu acho que a gente vai, quando começa a pensar nisso, entrar no mercado de trabalho, eu acho que ninguém pensa em querer trabalhar a vida toda com alguma coisa e já de sopetão falar, "Ó, é isso que eu quero", né? São poucas as pessoas que têm essa iluminação tão cedo, eu acho. É, mas eu sinto também que foi uma construção de mim como pessoa, né? Assim, da minha identidade como pessoa profissional. É, e aí, a inquietação foi, tá, mas eu percebo que não quero isso, mas eu quero o quê? E eu nunca soube. Então, eu levei muito tempo, né? Nunca soube, hoje eu sei. Mas eu nunca soube. E eu sempre levei muito tempo buscando outras coisas para poder entender o que eu queria. Então, apesar de não saber, eu não ficava parada. Então, eu sempre, o que eu falei, né? Mesmo durante o curso, eu comecei a fazer matéria de outros cursos para entender o que eu queria. E eu fiz o intercâmbio e eu percebi que eu queria trabalhar com atendimento ao cliente, que isso era uma coisa que me brilhava bastante. E acabei indo para o curso de administração. é, e estudei administração na sequência e comecei a trabalhar em empresas, né, já nessa área. Ainda levei um tempo para largar a educação física, ainda fiquei um tempo ainda dando aula, mas já tem bastante tempo que eu não faço isso. Mas eu percebi que o dar aula, né, a parte de ser professora era uma coisa que eu gostava bastante. E hoje eu levo isso até hoje para porque eu trabalho, né? Então, eu gosto muito de dar treinamento, eu gosto muito de ajudar, ensinar as pessoas. E eu fiz isso em todos os trabalhos que eu participei, independente do tema da empresa, da área. Então, acho que tem um pouco disso, assim, de. Hoje eu vejo isso, né? Na época eu não tinha, obviamente isso não era claro, mas percebi que as minhas mudanças também foram caminhando para o que eu gostava de fazer e que me fazia feliz, mesmo sem que eu entendesse que mudanças que eu estava fazendo, sabe? Sim. Inclusive, isso que você falou de quando você percebeu que já não era algo não me vejo fazendo isso para sempre. Né? Você sabia que gostava, mas ainda não era aquilo. É muito interessante, assim, a gente parar para pensar, porque eu sempre gosto de reforçar. As pessoas geralmente se conformam, até por influências externas. E, não, você tem que fazer o que dá dinheiro, você tem que, né, enfim, você já tem que se direcionar. É aquilo que a gente já começou falando, né? Você já encerra o seu colegial, você já é obrigado a entrar na faculdade. A gente nem está amadurecido, a gente nem sabe o que a gente. Ele nem se conhece direito. A gente conversa, a gente nem se conhece direito. Acho que o nosso sistema educacional está confuso nesse sentido. Ou, na verdade, eu tô sendo fofa de falar confuso. Então, assim, a gente já começa aí. A pessoa que está passando por essa etapa, ou passou, né? E se cobra muito, poxa, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa. Acho que já é uma pressão até cruel fazer isso. E o interessante é que você ainda se percebeu, se questionou e fez uma pergunta que é o que as pessoas precisam aprender a fazer. Tá bom, não me vejo fazendo isso para sempre. Mas o que eu me vejo fazendo? E muitas vezes falar, não sei. E se conforma no não sei e fica girando em círculos e vira aquele dia a dia muito cíclico, né? Você fica o tempo todo vivendo algo sem sentido. Você fala, então, mas se inconforme com isso. Se questione. E você fez isso. Aqui, a mensagem que a gente reforça já para início de conversa
Eu já colocaria duas, na verdade, né? A primeira é não se cobre, tá tudo bem, são poucas as pessoas que já entram na faculdade sabendo. Eu conheço pessoas que entraram na faculdade já sabendo o que queriam e hoje são formadas felizes e amam o que fazem. Só que de você, olha só como são as coisas, de você ser rodeado, de você conhecer essas pessoas e não ter essa clareza no primeiro momento, você se cobra. Você fala, tem Uhum. alguma coisa errada comigo. Eu senti isso. Assim como você, que foi seguindo um caminho e depois falou, caramba, mas tem alguma coisa ainda que não está se encaixando. Eu também passei por isso. Então, eu fiz inclusive administração. Na época, eu queria fazer artes cênicas. E não abriu turma. Então, eu já quis ser várias coisas até chegar na ideia de fazer artes cênicas, não ter turma, não tinha o que fazer, aquela pressão. Putz, mas a gente precisa fazer faculdade. Aí eu fui fazer administração. E foi dentro do curso e eu fui me conectando com o RH e tal. E aí é interessante, porque à medida que a gente se permite ir avançando pequenos passos e ir se conhecendo, a vida vai agregando e alimentando um pouco mais de clareza aos pouquinhos. Uhum. Então, nada é desperdiçado, Sim, nada é perda sim. de tempo. Eu Tudo acho que é. a grande diferença do que eu passei assim é que eu fui entendendo isso muito aos trancos e barrancos, assim, sem nenhuma reflexão muito certa sobre isso, né? Levei muitos anos para poder realmente parar e pensar, tipo, tá, eu quero o que mesmo da minha vida? Porque quando eu era mais nova, estava mais claro assim, tá, eu não quero isso, mas não tinha um caminho de vou pensar então no que eu gosto de fazer, no que eu tenho habilidade, no que são meus valores, no que, né? A gente não tinha essa clareza de como eu vou procurar então alguma coisa, né? Era muito, tá, vou testando aqui outras coisas, ver o que que acontece. Bem diferente de você já ter certo, algumas coisas certas, né? Não necessariamente tudo, mas algumas coisas já certas de escolhas que você quer tomar, né? Que eu falei, assim, às vezes, tipo, de habilidades que você quer usar, que você entende que você é bom naquilo e que te faz bem, valores que você não abre mão, né? Esse tipo de coisa, assim. Hoje é assim que eu penso e é assim que eu até, inclusive, converso com pessoas que estão perdidas. Mas naquela época era muito, não gosto disso, tá? E aí, né? Então, ou não quero isso, ou quero, né? E nunca, não tinha claro, tá, o que que eu quero. Então, levei bastante tempo e assim, não digo que foi bastante tempo desperdiçado de forma alguma, não acho que foi. Que foram mudanças que não deveriam ter acontecido, mas foram mudanças que foram, como eu falei, mais no tranco, assim, né? E não tão pensadas, às vezes, nesse sentido, de já quero rumar para alguma coisa específica, né? E você se sentia, nessa época, você se sentia atrasada em algum momento, assim, em relação às outras pessoas? Olha, logo que eu comecei o segundo curso, não, porque eu ainda tinha 21, 22, eu ainda me achava bastante jovem e as pessoas que perto de mim ainda também estavam na faculdade, ainda estavam todo mundo meio iniciando carreira, né? Então eu trabalhava, não era como, não sentia que eu estava recomeçando do zero sem fazer nada. Mas em outras das minhas grandes mudanças aí de carreira, tive sim essa. Acho que essa inquietação muito grande da comparação que ela é natural, né? Então, só para dar uma adiantada aqui, né? Eu trabalhei quase 8 anos na Ambev. Na própria Ambev eu mudei 3 vezes de área e nessas minhas mudanças de área eu tive querendo ou não, você muda de área e leva mais tempo para você ganhar uma promoção, porque você acabou de chegar na área, né? Então, tem essas coisas. Por mais que você traga toda a sua bagagem, ainda tem alguma outra coisa, né, da área que você precisa aprender, que é normal, a parte técnica. E aí então, assim, as pessoas que entraram comigo já estavam promovidas e eu não. Esse tipo de coisa, obviamente, acontece. E depois que eu saí da Ambev, eu resolvi, na época, jogar um pouco as coisas pro alto. Eu saí sem outra prospecção de outro trabalho e acabei indo estudar fora, eu fui fazer um MBA e com a intenção, meu plano era muito claro na época, na minha cabeça, que eu queria sair, eu trabalhava com RH, que eu queria sair do RH e eu queria trabalhar com marketing. Aí eu falei, cara, eu vou começar do zero de novo.
Porque como é que é. E eu que era do RH, eu fui de recrutamento anos, sabia que se eu olhasse um currículo que só tinha lá anos de RH, não ia pôr essa pessoa dentro do marketing, né? E aí eu falei, então vou começar do zero de novo. E aí, quando eu tava lá estudando, você olha pro lado, as pessoas estão com você, as pessoas já estão na carreira numa outra etapa. E aí eu comecei a pensar, tipo, pô, tô ficando velho pra ficar recomeçando e recomeçando e recomeçando. Me acho super jovem, tá? Mas assim, querendo ou não, você começa a se questionar, né? Devia estar fazendo isso de novo? Então, é complicado, né? Vem a cobrança, né? É, porque fica aquele e se também do tipo, se eu tivesse continuado e seguido uma carreira só, será que hoje eu já não tava com cargo X, Y, Z, ganhando mais do que eu acho, né? Enfim. E mas ao mesmo tempo tem esse diabinho aqui, né? Mas ao mesmo tempo fica o outro anjinho do tipo, tá, mas você não tava feliz, lembra? Ah, é verdade, você mudou de área por uma razão. Pois é. Então, eu acho que a cobrança tem, a comparação tem, é óbvio, é, mas é o que a gente faz com ela, né? Então, isso serve para qualquer coisa na vida, né? A gente se compara com tudo, não só na parte de trabalho. E essa questão da comparação eu sempre falo, porque são coisas assim que foram muito gritantes na minha vida e uma das coisas que eu mais me preocupo assim com as pessoas é justamente isso, porque isso puxa muito para baixo e ao invés de você caminhar em direção àquilo que você sente, que você acredita, que você olha, né, para você e bota fé, em vez de fazer isso, não, você fica o tempo todo se medindo pela régua do outro. Isso é tóxico, né? Porque vai te atrasando, entre aspas. A gente vai crescendo, tendo uma ideia de que você está o tempo todo apostando corrida, que você tem que estar ali, que você tem que representar, que você tem que receber, que você tem que ter visibilidade. Tanta cobrança, tanta exigência, e no final das contas a gente para. Não, tá bom, mas a maior parte da minha vida, dos meus dias, eu estou dedicando ao meu trabalho, eu estou trabalhando. E o quão satisfeita eu estou com isso, o quão isso me representa. E vale o questionamento, vale o momento que você. As pessoas estão falando, às vezes as pessoas te reconhecem e você fala, mas será que eu estou reconhecendo aqui? E será que eu pago o preço de começar do zero? E isso dói, Então, né? mas é uma crença, né? Porque, como eu falei, a gente acha que tá começando do zero, mas a gente não tá nunca, né? E é até curioso, assim, que eu acho que quando eu finalmente, já bem mais pra frente dessa jornada aí, eu parei de tentar fazer o caminho que todo mundo fazia e comecei a olhar pra dentro, para entender então o que me motivava, o que eu valorizava, qual que era o impacto que eu queria gerar, assim, aí que as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido nas minhas escolhas, né? Porque antes era muito de o que o mercado tem e onde eu me encaixo. Diferente de o que eu quero, e aí sim eu vou tentar me encaixar, né? A gente fala muito isso, vou até, né, fazer um parênteses aqui. Que esse processo todo me levou, né, culminou na criação da Descomplica SBA, que é a minha empresa de consultoria, que eu tenho eu e um sócio, que é o Eric, que eu conheci no MBA. Hoje a gente ajuda pessoas a fazerem mais ou menos esse movimento, né? De entender a proposta de valor, tirá-la do papel e construir não só a empresa delas, mas também uma identidade profissional que tem a ver com o que elas são de verdade. E que eu falar aqui que na Descomplicação a gente fala muito isso de primeiro olhar para dentro, né? Então a gente tem que entender a gente fala muito de proposta de valor, mas é justamente isso, entender os teus valores, o que que você entrega, como você se vê, qual que é o teu diferencial. E aí sim, você vai ver o mercado, você vai ver cliente, você vai, né? Mas antes de isso vale para a escolha de emprego, vale para empreendedorismo, vale para tudo isso, né? No mercado de trabalho. Primeiro você entende o que você tem, como você agrega, o que que você é bom. E aí, como você vai, com essas suas habilidades, com essas suas escolhas, com esses seus valores, aí sim você consegue vender teu produto, teu serviço, ou se vender para uma empresa, né? Se vender, eu digo, por favor, vamos entender certo. Se vender, eu digo numa entrevista, né? Tipo, de se explicar e entrar em algum lugar, né? Então, isso para mim fez muito sentido, mas demorou muito eu entender que era isso que tinha que fazer sentido, sabe? Sim. E com relação com o passar do
tempo, né? À medida que você foi evoluindo a sua carreira, evoluindo, gente, o que eu quero dizer é aprendendo com a história profissional dela e evoluindo o próprio conhecimento de si profissionalmente. Então, à medida que você foi evoluindo e construindo isso, como que você foi montando o que eu quero dizer é identificando os seus valores para se direcionar, inclusive, para o seu hoje no Descomplica. Como que foi isso para você? Eu acho que é difícil, porque eu acho que a gente nunca tem isso, um modelo, né? Tipo, nossa, estou aqui agora pensando nos seus valores na hora de escolher. Eu acho que isso é uma coisa que é mais. Natural? Menos. Acho que ela é menos pensada. Uhum. Eu acho que quando eu comecei a pensar nisso, na verdade, que foi que eu olhei para trás e percebi, nossa, quando eu dava aula de vôlei, percebo que o que eu realmente gostava era a parte de ensinar e tal coisa. E quando eu trabalhei eu fui diretora financeira de uma ONG. Quando eu trabalhei nessa parte, o que eu gostava na verdade era de liderar pessoas e tipo, nem eram os números e a parte de finanças, que inclusive não é meu forte. Quando eu trabalhei no RH, aí foi uma coisa meio de olhar para trás e entender o que para mim realmente brilhava o olho, o que para mim realmente era não negociável, assim. E não foi tanto cada parte que eu passei, eu fui entendendo tal coisa. Na verdade, foi lá na frente eu parei para pensar e olhei para trás, sabe? E não tanto sair deste emprego, sair dessa área, sair dessa qualquer coisa que eu estava fazendo e entendi que agora, né, não foi muito isso, assim. Querendo ou não, o MBA me ajudou muito porque tinha uma parte de carreira muito grande lá, que eles nos forçavam a pensar sobre isso. E eu acho que aí, talvez tenha sido isso que tenha faltado antes. Era essa ter um formato, né, para te ajudar a pensar. Não que você não possa fazer isso sozinho, mas eu acho que eu nunca parei para pensar nisso com tanta clareza. Então, eu achei que esse formato me ajudou bastante a entender isso, assim. E eu fui pro MBA decidida que eu ia trabalhar numa grande empresa, trabalhando com marketing. Trabalhei em umas startups de marketing lá, né? Então, você vê que a minha carreira é uma coisa muito louca. Mas a ideia da Descomplica SBA veio, na verdade, do meu sócio. E ele vendeu a ideia para mim, eu comprei. Aí quando realmente começou a colocá-la para rodar, eu falei, cara, isso realmente faz 100% de sentido. Que bom que eu me entendi. Mas demorou, né? Demorou bastante, assim. Então, enfim, eu acho que não tem tempo para isso, né? Mas eu sinto que talvez se eu tivesse tido uma alta reflexão mesmo, não alguém me cobrando uma reflexão, mas se eu tivesse realmente parado para pensar isso com mais clareza, talvez eu tivesse me entendido um pouco mais em relação ao que eu queria e que para mim era importante e que eu não queria, talvez antes. Mas, enfim, eu acho que é um pouco disso. Sim. Não, eu até te perguntei isso, mas eu passei pela mesma coisa, né? Cícero? Eu até tinha comentado isso com você. Então, eu te perguntei até para ver como que funcionou para você, como que fluiu na sua vida, porque comigo foi exatamente isso também. Eu cheguei num dado momento que eu parei para olhar para trás e é isso. É quando você se percebe, você vê que não tá rolando, tem alguma coisa ali que precisa de atenção e parar de fato para se entender e não simplesmente empurrar com a barriga e viver no automático uma carreira que, não sei, pode ser por crença, pode ser porque as pessoas dizem, porque a gente aprende que é assim, mas enfim. O que realmente importa é a nossa vida rolando na carreira e a gente tem que ouvir. Eu fiz a mesma coisa, tá, Cissa? Eu parei para um dado momento que não estava mais. Eu falei, não, meu ciclo encerrou e não era sobre a empresa, era sobre o meu momento mesmo. E aí eu falei, não, peraí, mas aonde eu me vejo? E é aquela história, nunca se perde. Tudo aquilo que você vivenciou acaba dizendo mais sobre você, você colhe aquilo. Então, o que que eu gosto com certeza de fazer, que, igual você disse, eu gosto de atender pessoas. Eu também, da mesma forma. Sempre adorei atender pessoas. Aí, quando você para pra pensar, o que que eu gosto com certeza, o que realmente funciona, o que brilha meus olhos, o que aquece o coração, que a gente ouve muito também. E além disso, o que eu não gosto,
O que eu sinto que está me incomodando, o que realmente está apagando essa energia, essa luz, essa vitalidade nos meus dias. E prestar atenção aqui, se eu estou até conversando com o pessoal que está conosco para dar luz a isso, Uhum. de prestar atenção. O que, que te incomoda? E o que funciona para você, né? O que, quem é você, que nem você contou, que a maneira com que vocês trabalham no Descomplica traz justamente isso. Quem é você, primeiro, o que você tem hoje, para depois você ver o caminho que você vai seguir, lapidar isso da melhor maneira. Então, eu vejo total sentido em funcionar dessa forma, porque se você faz de fora para dentro, você se perde no caminho. É E isso. tudo bem você ouvir as pessoas, pessoas de confiança, né, que você sabe que se preocupam com o seu bem-estar. Mas quando são pessoas aleatórias que falam, não, mas isso aqui diz que tá dando dinheiro, isso daqui é legal, isso aqui. Filtra o que você está ouvindo das pessoas e, num dado momento, se ouça, fala, não, tudo bem, legal, obrigada pelas informações, obrigada pelo conhecimento, mas vamos lá. Quem sou eu? O que, que funciona para mim? O que não está rolando mesmo? Que a minha trajetória me mostrou que não está funcionando, e vai fazendo essa lapidação, que é exatamente isso que você viveu. É até curioso que, assim, no empreendedorismo, né, se você olha só o de fora pra decidir o seu, é muito mais difícil, né? Então, por exemplo, sei lá, eu quero entrar no mercado de. Eu vou inventar um aqui, mas de carrocinhas de cachorro-quente da praça, que tem perto da minha casa. E aí tem três. Se eu ficar só olhando pra cara delas e falando, tá bom, então já que elas fazem assim, eu vou fazer assado, é, pode ser que dê certo. Mas, ao mesmo tempo, qual que é a tua real motivação de trabalhar, né? Assim, então eu acho que quando você faz o contrário, do tipo, pô, eu quero fazer uma carrocinha de cachorro-quente que, na verdade, aí você olha pra dentro, porque eu tenho isso, porque eu quero entregar aquilo, porque essa é a minha proposta. E Eu, eu vou fazer diferente, porque é isso que eu quero fazer. E aí sim, você vai olhar, tá, e agora? Deixa eu ver o que o pessoal faz, né? Porque, claro, você quer se diferenciar da concorrência, é óbvio. Mas deixa eu primeiro entender o meu, para depois olhar para o outro e entender, ah, tá, eu consigo fazer diferente dessa forma, porque eu já tinha pensado eu já tinha pensado nisso, né? E eu acho que também isso vale o mesmo se você está procurando um emprego, se está querendo transicionar de carreira, do tipo, o que que eu tenho a oferecer, o que que eu tenho a agregar, e aí, aí sim, como o outro cargo, outra empresa, outra qualquer coisa, se conecta com o que eu tenho. E não você se moldar, ou você se moldar não, né? Mas você se. É, você se moldar mesmo à procura a outra coisa, né? Que isso também, a longo é, prazo, não é sustentável, né? é, E isso é então. essencial. Isso vale para o CLT e isso vale para quem é PJ, né? É uma coisa que é. Se você não tem claro isso, não quer dizer que não vai dar certo, não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro. Mas a que ponto? E quão sustentável vai ser isso para você até, sei lá, mentalmente, né? Assim, enfim. Tá? Inclusive, para você que foi do RH, eu vou até falar uma coisa e você fique à vontade para me corrigir, mas são coisas que eu aprendi nos meus tempos de CLT e, e quando eu vi que as pessoas começaram a despertar para isso aos poucos, assim, eu despertei para isso na ocasião, né, que já faz um tempo, e passo a propagar isso, né? Para quem se identifica, de fato, quem vive e constrói uma carreira dentro do CLT, que tudo bem, tá ótimo, é isso. O importante tudo bem, não estou feliz aqui, preciso ir para outro lugar. Mesmo que em estado de emergência, que a gente está falando uma coisa mais direcionada, assim, né, financeiramente, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que, vou colocar entre aspas, tá? Não podem, não têm o privilégio, não podem se dar ao luxo de parar e falar, não, eu vou para a minha área agora. Precisam mais focar no âmbito financeiro para poder fazer esse processo de uma maneira mais estruturada. Quando a gente pensa nisso, aqui é um recado muito importante. Quando você entende o que não funciona para você, te ajuda principalmente a saber qual é o lugar que você vai, qual é a empresa que você vai se candidatar, com a certeza de que, legal, a gente, na preocupação financeira, na necessidade, a gente quer muito ser escolhido. Só que se você não entender os valores dessa empresa, se você não entender os seus valores, entender o seu cargo, o que, que isso vai impactar, como que a empresa trabalha,
Onde você está, com todo o respeito da palavra, se metendo profissionalmente, mesmo que por um determinado período, é que o que você falou, por quanto tempo isso vai se sustentar? Porque às vezes são dois trabalhos, né? É o trabalho da empresa de contratar você, porque você está dizendo o que quer, porque você quer ser contratado, mas os seus valores não estão necessariamente sendo alinhados ao da empresa, mais por uma questão financeira. Então, são dois trabalhos. A empresa de te contratar e você encaixar. Aí no futuro ela vai entender que você não está performando porque está violando valores teus e você não se concentrou nisso antes. E depois porque você vai ter que entrar na empresa, você vai ver que não casou, e aí você vai ter que dar o trabalho de mudar tudo de novo. Então, É, assim, antes de você mudar esse caminho, de se redirecionar, entender o que funciona para você, a sua base, para você não ter o retrabalho de entrar, não performar, enfim, a empresa também, enfim, né? Vocês não se conectarem. A gente também escolhe, gente. A gente escolhe para onde a gente quer ir. eu sinto, assim, quando eu era do RH, eu falava muito isso, né? Não é só a empresa te escolhendo, mas você escolhendo a empresa. Mas uma coisa que você falou aí, a questão financeira, né? Obviamente, tem muita gente que empreende ou que, por necessidade financeira muito grande, óbvio, todo mundo precisa, vivemos num mundo capitalista, não é mesmo? É, mas o que eu ia dizer é que se tanto quanto você está procurando um emprego, que você quer qualquer um porque você está passando por alguma dificuldade de financeira, ou quando você resolve empreender com qualquer coisa por o mesmo motivo, ainda assim, se você olha para dentro e você consegue entender direito, eu vou repetir, vou me repetir aqui, mas entender seus valores, o que que você consegue entregar, o que que é bom para você, quais são as suas habilidades, você vai ser melhor naquilo, né? Então, poxa, surgiu a oportunidade, eu vou empreender com essa coisa aqui que apareceu, não é o que eu sempre sonhei, mas é o que eu tô precisando fazer agora. Tudo bem, beleza, mas e agora? Ainda assim, dá para olhar para dentro para conseguir fazer uma estratégia melhor daquela empresa, uma estratégia melhor da que você no cargo que você tá, entender o que aquela, se é no caso de CLT, né? O que aquela empresa tem que você gosta, qual parte que você gosta, né? Então, eu acho que, obviamente, não dá pra gente negar a parte financeira, a hipocrisia da nossa parte, inclusive, se a gente achar que as pessoas não trabalham por dinheiro. É, mas tem que ainda assim você pode ser mais feliz fazendo aquilo e ainda assim você consegue ter, principalmente no caso do empreendedorismo, você consegue ter mais sucesso com as suas vendas se você conseguir entender isso também, né? Então, mesmo que não tenha sido a sua primeira escolha, se você for parar para pensar e o que eu quero da minha vida, enfim, né? E até eu acho que poucas são as pessoas que param tudo e ficam sentadas na cama olhando para o que elas querem, né? Normalmente a gente está trabalhando com alguma coisa e pensando no que a gente quer nas mudanças, né? Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra, sabe? O entender o teu e o fazer o de fora para dentro, ele inclusive é primordial mesmo, principalmente se você está num lugar que talvez não seja tão interessante assim como você gostaria, né? Então, Sim, eu eu concordei com você, mas eu ainda só estou acrescentando aqui que essa parte continua sendo muito importante, talvez mais importante, porque aí talvez com o empregado e com o respiro, né, de que, ok, agora eu tô conseguindo pagar minhas contas e tudo mais, você consegue aí sim, com mais calma, ir atrás do que você realmente quer, se não é aquilo, né? E eu sempre falei também quando eu tava no RH, é muito mais fácil você buscar um emprego empregado. Então, também, né, não tem problema se você tá num lugar que não te agrada. Mas então não pode parar de entender o que que você quer. sim, exato. Não, eu falo isso porque acabam sendo dois trabalhos no final, mas quando a gente está preocupada financeiramente, é isso que vai falar mais Claro. alto. Você está em estado emergencial, porque a gente está pensando num cenário de uma pessoa que está nessa situação, e é um estado emergencial e você precisa focar nisso. Mas o que eu quero dizer é assim, não se torna sustentável, você pode pegar um fôlego. Mas, por exemplo, aqui eu vou trazer alguns exemplos, assim, posso até puxar para mim, vou puxar para mim, tá? Que nem você falou, né? A gente não é de exatas. Quando a gente é de recursos humanos voltado para pessoas, esquece. A probabilidade dessa pessoa ser de exatas é baixíssima. Uhum. Eu sou um pouquíssimo, assim, se você
sendo fofa ainda de falar, generosa de falar isso. Mas eu não sou de exatas e eu tive a experiência de trabalhar com exatas, mas não focado nisso. Mas de parte do meu trabalho ser essa. E foi uma das coisas que mostraram que, claro, assim, eu estava no cenário CLT. Então, parte das minhas atividades, das minhas responsabilidades envolvia exatas, enfim. E ali eu descobri que não era o meu forte e boa parte do meu tempo, em determinados momentos das minhas tarefas, eu dedicava a isso e aquilo me torturava. Eu passava horas, assim, às vezes olhando o relógio e ficava socorro. Foi ali que eu descobri que eu falei, a vida não pode ser sobre isso. Uma pessoa se conformar de ficar. Porque, assim, às vezes você não é ruim, você não é uma má profissional, você só não está no seu lugar. Você é muito boa em outras coisas que, de repente, naquele cargo, você não está sendo, digamos que, bem aproveitada. Então, quando eu entendi isso, é claro que hoje, né, a título de conhecimento, porque hoje eu tenho o meu próprio negócio, enfim, eu divido, né, hoje o meu momento profissional, eu tenho uma base financeira porque eu estou construindo meu negócio. Mas eu sei da importância de construir conhecimento em cima das coisas que também não são do meu maior domínio, porque é importante você saber. Você precisa conhecer. Só que quando está num contexto CLT, aquilo já não é seu. Você está fazendo aquilo que você precisa, o quê? De base financeira, porque você trabalha suas contas e tudo mais. Então, quando eu descobri isso, eu falei, gente, eu já sei que mesmo se eu estiver precisando muito pagar minhas contas e eu tiver um cargo de exatas, eu não vou durar, eu não vou aguentar, não vai ser sustentável. Da mesma forma, eu não sei se eu estou sendo muito radical aqui, você pode dizer, mas eu estou dando exemplos da importância de você ter noção do que funciona para você, sabe? Então, por exemplo, eu sou. Pode falar. Você ia Não, falar? pode falar. Termina, Não, por favor. vou dar só mais um exemplo. Só. Por exemplo, tudo é muito contextual, né? Mas o que eu quero dizer coloca um planejamento, sabe? Não se conforme, disso que eu estou dizendo, não se conforme, não entenda que aquilo tem que ser forçado, que você tem que continuar naquilo, e essa é a sua vida e acabou. Não, faça um plano. Eu falo assim, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça. Você vai para um lugar que você se identifique minimamente, que te atenda minimamente. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu sou vegetariana. Eu não poderia trabalhar numa empresa de carne, entende? Uhum. Porque não ia sobreviver aquilo, sabe? E, ok, eu respeito as pessoas que não são, mas eu não poderia trabalhar numa empresa de carne. Então, assim, é quando você entende os seus valores e você caminha em direção a empresas que atendam minimamente como você flui. Não quer dizer que, nossa, eu estou nos melhores lugares, não é isso. Mas é você caminhar minimamente em direção àquilo. Então, você tem um mundo de opções. Você só não vai se condicionar a algo que não te corresponde. É nesse sentido que eu estou falando, Uhum. entende? Tipo, eu entendo a emergência, mas eu entendo que as pessoas não podem se conformar, porque elas precisam se respeitar também, porque não fica sustentável. Mas pode falar o que você ia falar. Eu concordo em partes até, porque eu acho que isso numa vida de grandes empresas faz bastante sentido, mas até se você for pensar, não, coisas que você não gosta de trabalhar, né? Todo e qualquer emprego, seja ele qual for, vai ter coisa que